E aí, gente, como vocês estão? Tudo bem? Essa é a nossa primeira aula do curso, né? Tópicos especiais em políticas públicas. Hoje nós vamos trabalhar inicialmente com o texto da Celina Souza, e o esforço dessa aula aqui é tentar organizar alguns pontos envolvendo caminhos possíveis, né, para se aproximar da literatura científica sobre o tema de políticas públicas. E esse artigo está dentro de uma obra que foi disponibilizada para vocês, na SIGA, que se chama Políticas Públicas no Brasil. Então, além desse texto, tem uma série de outras publicações muito relevantes que podem ser úteis conforme o interesse e o recorte dos projetos que vocês irão desenvolver, né? Os trabalhos em equipe que vocês irão desenvolver, sob forma de artigo, ou individual também, né? Vocês podem fazer essa opção. E, bem, esse artigo, antes de mais nada, é uma grande caixa de ferramentas, né? Ele traz uma trajetória, né, da leitura e da literatura da autora sobre o campo, trazendo alguns pontos assim de inflexão, pontos marcantes, sobre as tipologias dos estudos de políticas públicas, sobre o surgimento desse campo, né? E também as tensões teóricas e metodológicas, né? Como essas questões teórico e metodológicas elas são úteis para a gente produzir análise e desenvolver expertises profissionais quando a gente lida com esses fenômenos das políticas públicas. Então, começando aqui bem de leve, né, pela aula, né, e sobre a introdução e a importância de estudar esse campo de estudos, é que com as reformas do Estado e também com os desafios que todos os dias os gestores, né, municipais, estaduais, federais, seja em algum dos níveis, né, da divisão da federação, eles se deparam com problemas e esses problemas precisam de uma resposta, né? E o surgimento desse campo de conhecimento das políticas públicas, ele tem a ver justamente com a reivindicação, né, científica de que é possível analisar, avaliar e formar profissionais qualificados para melhorar a qualidade de políticas públicas, né? Então, pegando, por exemplo, um dicionário muito interessante da Universidade de Routledge, né, ele aponta que no mundo inteiro o crescimento e o fortalecimento dessa área, que surgiu mais notadamente, delimitadamente nos Estados Unidos, né, atrelado aos estudos da ciência política, mas que, como a gente vai ver, também tem uma série de diálogos com outras áreas do conhecimento. A gente vai ver ao longo aí da aula, trabalhar essa questão, mas que surgiu dessa demanda de que, por conta dessa necessidade do Estado de ter analistas e conselheiros, né, consultores, né, para embasar, elaborar, implementar, monitorar e avaliar políticas públicas, isso de alguma forma demandou também profissionais, né, isso na reflexão lá do dicionário de Routledge, e cada vez mais as universidades passaram a fornecer treinamentos, né, a nível de graduação e pós-graduação, de formação acadêmica nessa área de políticas públicas. Então, é nessa confluência em que o Estado precisa melhorar a criação, a formulação, implementação, monitoramento e avaliação de políticas públicas, que surge tanto o campo de conhecimento, como também esse campo profissional, né? Então, vocês vão ver que é muito marcadamente esses dois aspectos. E esse profissional e esse pesquisador, ele lida com
como se dá o papel do governo na sociedade, como se dão as negociações entre os interesses no nível individual, coletivo e dos governos, como esses governos se relacionam com os movimentos sociais, com os grupos de interesse, com a mídia. Então, de alguma maneira, esse profissional e o pesquisador vão lidar sobre óticas e papéis diferentes com esse fenômeno e com esses atores, né? E nesse campo, né, geralmente se fazem perguntas, se elaboram problemáticas sobre um determinado recorte das políticas governamentais e se procede à análise, que seria, digamos assim, o desenvolvimento e discussão, né, do problema com a literatura, para aí sim fazer esse nível de análise ou de avaliação ou até mesmo de aprimoramento, né, quando a gente está falando de profissionais, né? Quando está falando de análise, pode ser também um trabalho técnico, mas pode ser também um trabalho acadêmico, cada um de acordo com os seus objetivos, né? E aí é o que vai variar. Então percebam essas palavras que eu estou usando, né? Problemática, objetivos, análise técnica, análise acadêmica, porque vocês vão lidar com isso quando estiverem construindo os temas e os recortes de vocês. Então essa fórmula que eu estou falando aqui, ela vai servir também para vocês. Então, do ponto de vista profissional, né, do ponto de vista acadêmico, trata-se de um acumulado de conhecimento, né, e de desenvolvimento de teorias, modelos de análise, recursos teórico-metodológicos, né, técnicas de pesquisa para produzir conhecimento sobre políticas públicas. Do ponto de vista profissional, tem a ver com construir competências e habilidades que seriam úteis, serão úteis para prestar assessorias para os governos, organizações da sociedade civil, organizações privadas, etc. Então, se um município demanda que alguma empresa trace uma consultoria para desenvolver e implementar uma determinada política, por exemplo, teve um projeto na cidade de Juazeiro que se chamou Atleta Cidadão, que era um projeto, né, em comunidades e escolas, né, em que o orçamento vinha de parte da União, né, por meio do PRONAS, que era o antigo Plano Nacional de Cidadania, relação das políticas de segurança pública, e esse financiamento vinha e os municípios faziam aí um investimento de profissionais que iam trabalhar algum esporte, né? Por dentro, costurando por dentro do currículo das escolas. Uma forma de mobilizar jovens e fornecer políticas de educação e esporte, né, para esses jovens. E, obviamente, a concepção, a análise, a avaliação e, de fato, o impacto que essa política teve, a continuidade ou a descontinuidade que essa política teve, precisou, em alguma medida, lidar com essa expertise, né? Alguém, em algum momento, teve essa ideia e elaborou esse plano, elaborou esse projeto, que se tornou uma ação governamental e aí ela pode ser analisada, pode ser melhorada, pode ser extinta com base em conhecimentos, né? Sejam conhecimentos mais aprofundados e de fato calcados, né, nas expertises teóricas, metodológicas das políticas públicas ou assim desqualificado por escolhas mesmo governamentais do ponto de vista estritamente do interesse dos decisores, né, daqueles que estão ali na tomada de decisão sem esse respaldo científico. Então, cada vez mais esse conhecimento de entender essas diferentes concepções sobre políticas públicas, ela é utilizada, né, nessa relação direta e indireta com a administração pública, com o poder público, e também se aproximando de outras organizações, né, que têm a ver também com o processo de políticas públicas, como a gente vai ver mais adiante. Então, essa área eu diria que é uma mescla, né, uma interface entre dimensões acadêmicas e dimensões profissionais. E nesse
nesse balanço aí, em que a gente estuda e se aprimora profissionalmente, teoricamente, cada vez mais a gente precisa reunir um conjunto de expertises que aí vai desde o conhecimento aprofundado sobre os temas, né? Então, seja um tema setorial ou um tema mesmo técnico para a questão das políticas públicas, perspicácia, né, política, que é justamente essa questão de aproveitar as oportunidades e estar inserido também ali num campo de articulação e tomada de decisão política, que não é só ter boas ideias, é saber também dialogar e construir consensos, construir dissensos, né? Nesse sentido, para tomada de decisão. E ter também boas competências interpessoais, que é uma coisa que eu venho falando, né? De como é importante, quem foi meu aluno sabe, como eu acho que é extremamente importante desenvolver essa capacidade de relacionamento interpessoal. Por isso os trabalhos em equipe são uma coisa que eu acredito, né? Porque na pior das hipóteses você vai de alguma forma desenvolver, espera-se, né? Você não negligenciar totalmente a metodologia, algum nível de negociar, né? Negociar interesses, negociar divergências, apaziguar conflitos, enfim. Esse seria o prólogo, né? Então, algumas coisas já foram ditas, mas quando esse campo de conhecimento das políticas públicas surge nos Estados Unidos, ele surge criando uma nova lógica, né, para os estudos sobre esse tema, que até então na tradição europeia estava muito mais restrita à questão das instituições e do Estado, né, digamos assim, enquanto que nessa nova guinada ela surge muito mais com um enfoque na produção do que os governos fazem em termos de produzir, né, implementar e monitorar políticas públicas. Então, esse enfoque, essa característica está muito ligado a essa tradição norte-americana dos estudos sobre políticas públicas, enraizado sobretudo com a questão da ciência política lá, né, nos Estados Unidos, na ciência política norte-americana. E uma segunda coisa que vale salientar é que a política pública é um campo multidisciplinar e congrega diferentes pontos de vista. Então, o que a gente vai ver hoje nessa aula, nessa organização de pontos, de levantamento de pontos que eu fiz a partir desse artigo, é uma das possíveis interpretações, né, dos possíveis caminhos que a gente pode escolher para começar a se aproximar dos instrumentais teóricos e metodológicos desse campo. No artigo, a autora cita uma série de áreas, né? Então, por que é um campo multidisciplinar? Porque tem elementos teóricos, elementos metodológicos, temas que atravessam a economia, a ciência política, a sociologia, a antropologia, a geografia, o planejamento, a gestão e as ciências sociais aplicadas, né? No caso, a gente pode falar especialmente do curso de administração pública e do curso de administração também, como uma dessas áreas aí que também estão muito próximas, né? Muito dentro, digamos assim, dessa multidisciplinaridade que envolve o fenômeno das políticas públicas. Então, um dos pressupostos que sustenta o objeto de estudo desse campo de conhecimento é que as ações e as omissões do governo, o que o governo faz, o governo não faz, ele pode ser tratado nos termos de uma formulação científica e podem ser analisados de forma independente por pesquisadores, e aí complementando também, e pode também ser qualificado, aprimorado e avaliado por profissionais, né, que aí estaria muito mais no campo da aplicação mesmo, de um cientista aplicado, digamos assim, para trabalhar e qualificar essas políticas. Então, esse é um dos pressupostos, esse é o objeto. Ao longo do texto, a autora traz uma série de autores que emprestam sentidos e influenciaram essa área do conhecimento de conceitos, né? E vai ficar muito evidente duas linhas de força assim,
pelo recorte que ela dá, que é assim, uma linha de força puxando as políticas públicas sob a ótica epistemológica do indivíduo enquanto um sujeito egoísta, né, de que os problemas que o Estado incorpora à sua agenda, às suas decisões, à formulação de políticas públicas, ela envolve interesses egoístas dos indivíduos e dos gestores, e aí esse polo estaria muito mais ligado a uma tradição utilitarista, né, de uma epistemologia mais utilitarista. Por que é utilitarista? Porque você vai pensar a questão das utilidades, a questão do pressuposto de que os indivíduos são egoístas, e assim por diante. E do outro lado, teria uma outra tradição que puxaria muito mais a questão dos interesses coletivos, do bem comum, das regras, das formalidades, das instituições, da história social daquele país, história das regras, das normas, das regulações daquele país, e aí o outro polo seria muito mais pensando essa questão mais coletiva, mais institucional, pensando esses processos de políticas públicas muito pelo lado dos processos de socialização dos valores sociais. Então vai ficar muito claro aí que tem essas duas baladeiras, assim, essas duas extremidades, né, essas duas partes aí do elástico que vão influenciar a construção de conhecimento e as diferentes concepções no campo das políticas públicas. Tem um autor aí o autor que a Celina traz, que entre os que ela destaca aí para os estudos das políticas públicas, que é o Simon, né? Que ele é um dos autores que sempre é pensado do ponto de vista dessa tradição racional utilitarista. Quem quiser ler mais sobre isso, tem um livro muito interessante chamado Quatro Tradições Teóricas, né, do Randall Collins. Tem uma que se chama só Tradição Racional Utilitarista, em que ele passeia por toda a raiz assim, epistemológica dessa área, né, dessa tradição. E aparece o Simon, né? O Simon é um autor que é muito influente nessa tradição, e ele faz um aprimoramento dessa tradição, considerando que até então se pensava que os indivíduos eles agiam com base em cálculos racionais, né? E isso já desde do Adam Smith, né, a gente já pode visualizar alguma coisa rudimentar desse campo de conhecimento. E no caso do Simon, o que ele acrescentou é que, certo, de fato, os indivíduos agem racionalmente, mas essa racionalidade ela é limitada. Por quê? Ela é uma racionalidade limitada. Se a gente pegar o caso dos indivíduos que estão ali na linha de frente responsável pela tomada de decisão pública. Porque eles têm pouco tempo, eles têm informações incompletas, têm os seus próprios interesses enquanto decisores. Então, por isso que a racionalidade deles é limitada por todos esses fatores. E o que seria então que credenciava então essa tarefa científica do campo das políticas públicas, segundo ele? É justamente maximizar essa racionalidade até um ponto que ele considera satisfatório, por isso que é satisfacing, né? Então, esse trabalho, né, de melhorar da melhor forma possível envolve, por exemplo, fazer com que um gestor ele gaste, por exemplo, os recursos econômicos, recursos monetários, de 50 anos em 4 anos, e aí a população usufrua, se beneficie desses recursos a curto prazo, e as futuras gerações, né, e até mesmo essa geração no futuro, mais ou menos de médio e longo prazo, sofram as consequências, né, disso. Porque tem um exemplo que esse autor cria, que é o seguinte, que imagina só,
o cara vai criar um paraíso, assim, em termos políticos. Porque o objetivo dele é se reeleger. Ele vai se reelege, mas aí ele eleva a dívida, né? E aí vai inviabilizar a continuidade das políticas, seja num contexto mais amplo, seja num contexto mais restrito, né? Vamos pensar assim, na gestão do município, na gestão do governo do estado, na gestão federal, na gestão de uma organização não governamental, na gestão de uma empresa e assim por diante. Então, ele vai tomar essa decisão pensando na reeleição dele, só que depois o pessoal vai colher os frutos ruins, né? O pessoal depois vai comer o pão que o diabo amassou. O pessoal hoje está bom, está ótimo, mas depois no futuro vão comer o pão que o diabo amassou. Aí ele disse que uma das coisas que deve ser feita também para equilibrar essa questão é justamente criar-se normas independentes, né? Que aí vão equacionar esses interesses egoístas, impedindo ou criando obstáculos para que esses que tomam as decisões maximizem os seus interesses próprios, né, em detrimento dos interesses do bem comum. Então você vê, né, essas duas dimensões do indivíduo racional com essa outra dimensão que a gente poderia chamar mais coletiva, assim, das regras, dos pactos, das formalidades, das leis, né? Outro autor também que a autora que a Celina traz é o Laswell, né? E aqui já tem uma coisa muito interessante, né? A gente já aprendeu um pouco sobre racionalidade limitada, que é um conceito, e aí vale aqui frisar o seguinte, abrir um parênteses. Eu achei essa teoria interessante, vou pesquisar mais sobre esse autor. Gostei do Simon, vou ler diretamente o Simon, né? Simon, quer dizer, Simon. Gostei dessa ideia do Laswell, gostei do Lowe, gostei de Leonardo Seck, né? Outros autores aí que estudam. Gostei do artigo do professor Diego Coelho, gostei do artigo do professor Ranieri. E a partir disso a gente cria, né, plots, né, portais, né? Aqui é um nome de um autor interessante, uma teoria interessante. Vou me aprofundar mais sobre isso. Gostei dessa ideia, gostei dessas perguntas. Será que essas perguntas, por exemplo, que o Laswell coloca, então sempre que a gente vai entender as decisões políticas e analisar o fenômeno das políticas públicas, devemos observar as seguintes questões. Quem ganha com essa política? Né? Quem são os grupos, quem são os indivíduos que ganham com essa política? O que é que esses indivíduos ganham? Por que que eles estão ganhando? Que diferença faz ganhar ou não os benefícios dessa política? Então, essas questões, é uma questão quase que clássica, a gente poderia dizer assim, dentro dos estudos de políticas públicas, e são úteis, né, metodologicamente, para a gente operacionalizar isso, analisando uma ação governamental no município, dentro do recorte que a gente tem dado aqui para o nosso curso. A mesma coisa vale para outros autores e outros conceitos que a gente venha a explorar. Aí o Lowe traz um outro conceito bem interessante, né? Políticas públicas são regras formuladas por autoridades governamentais que expressam uma intenção de influenciar, alterar ou regular o comportamento individual e coletivo através de sanções, sejam sanções positivas, sejam sanções negativas. Então, já é uma outra perspectiva, um outro enfoque dado que a gente pode olhar para as políticas públicas a partir dessa lente. Então, todo o tempo a gente vai estar dialogando com concepções, né, teorias e explicações sobre o fenômeno das políticas públicas que vão dar diferentes abordagens, diferentes formas de olhar para o mesmo processo. A mesma política ela pode ser olhada sob diversos modos, né? Seja do ponto de vista do enfoque, em qual a parte do processo, seja do ponto de vista de qual a preocupação, seja do ponto de vista do que é que a gente está considerando de fato uma política pública, dialogando com essas tradições teóricas. E é sempre bom pensar, né, que quando a gente está falando de políticas públicas, né, depois que uma política ela é desenhada, seja por meio de top-down, por meio de participação, depois ela se concretiza em planos,
programas, projetos e ações. E essas ações, elas podem ser um objeto de estudo. Essa semana eu estava lendo um artigo muito interessante de uma aluna da FGV que está fazendo pós-doutorado em administração, doutorado em administração pública, e ela foi estudar a efetividade das políticas de abordagem policial, né? Ela fez esse recorte dentro da política de segurança pública. Ela foi fazer um estudo como é que as abordagens policiais realizadas pela Polícia Militar em São Paulo, de fato, geravam algum tipo de efetividade, né? Seja na redução da criminalidade, na sensação de insegurança ou nas prisões em flagrantes, né? Então você vê, ela pegou aqui uma ação bem concreta, que são as abordagens policiais, mas que tem a ver com tomadas de decisão sobre a gestão, por exemplo, da polícia, né? Tem uma estimativa lá que eram milhões, eu não lembro assim, o número exato, mas assim, é uma coisa assim, de milhões, não sei quantos milhões de abordagens policial realizadas por ano. Então, daí já dá para você ver que tem uma grande concentração de recursos, grande concentração de crenças e valores sobre essa ação, mas de fato, uma das conclusões que ela chega é que não há elementos para avaliar se de fato essa é uma política efetiva. Uma das conclusões dela lá é que essa política é mais uma questão mesmo de crença, né, da organização, dos policiais, do que de fato uma política que vai ser efetiva para o enfrentamento da criminalidade, por exemplo. Então, daí você consegue visualizar, estou dando o exemplo da abordagem policial, mas poderia ser qualquer outra coisa, né? Aqui no município. Tem agora, recente criada, teve a Patrulha Maria da Penha, que é uma ação vinculada com as guardas municipais, né? A gente poderia avaliar como é que isso está se refletindo ou não na prevenção, na redução dos indicadores de violência contra a mulher, né? Dando aí algum horizonte de tema aí para vocês já irem pensando, por exemplo. Aí um outro dado aí que a autora traz, muito interessante, é como é que esse tema chegou no Brasil e como é que esse campo foi desenvolvido aqui no Brasil, né? E ela faz isso brincando com uma diferença entre políticas públicas e políticas sociais. É muito interessante isso, porque o Brasil, por ser um país que atravessa uma série de desafios, e eu diria que até uma incompletude de vivenciar, experienciar, enquanto nação, um resultado de uma política de bem-estar social, né, para a população, coisas que a Europa conseguiu observar, né, e ainda hoje tem resquícios, né, tem uma história disso, quando o Estado conseguiu de fato cumprir ali políticas adequadas de educação, de saúde, né, para a sua população, de assistência social, de previdência, coisa que aqui no Brasil é um valor a ser perseguido, né, ainda. A gente não conseguiu concretizar isso para a nossa população. Então, os temas das políticas públicas, no Brasil, eles se refletem muito nessa incompletude mesmo da formação do Estado, de não ter alcançado esse nível de ter um bem-estar social, né, digamos assim. E a ênfase dos estudos da política, muitas vezes ela caiu não do ponto de vista do estudo técnico das políticas públicas, que é uma das ponderações que a autora faz, né, mas também da dimensão das políticas sociais. E qual seria então a diferença, Wendel? É que o campo da política pública, segundo a Celina, é uma visão dela, tá? Tem visões diferentes. Ela é muito mais um porquê e como, ou seja, por que é que aquela política existe, como é que ela vai ser implementada, como é que ela vai ser monitorada, como é que ela vai ser avaliada, do que a política faz ou do que a política fez, né? Que aí seria mais assim, um conteúdo mais substantivo. O outro é um conteúdo mais técnico, o outro é um conteúdo mais detalhado, aprofundado e substantivo, né? Os estudos sobre as políticas públicas, elas tentam extrair muito mais uma fórmula, digamos assim, segundo a visão da Celina, enquanto que os estudos sobre políticas sociais, eles estão muito mais preocupados em como
esses problemas conseguiram ou não conseguiram resolver esses problemas e os seus impactos sociais. É muito mais centrado no impacto, né? Enquanto que os estudos sobre políticas públicas está muito mais vinculado a um método, né? Avaliar a efetividade de uma política, né? Qual é o objetivo da política, e assim a gente consegue medir a eficácia, né? Vamos supor que do ponto de vista da política social, você vai estar muito mais preocupado em detalhar o resultado social, o impacto social daquelas políticas, do que propriamente entender do ponto de vista técnico como é que foi o processo de criação, implementação, monitoramento, os modelos que foram usados, percebe? Então essa é uma diferença aí. E uma coisa que é muito interessante observar nessa trajetória são os temas, né, e as áreas, digamos assim, de interesse que esses estudos de políticas públicas ganham no Brasil, né? Tem muito a ver com essa dimensão dos serviços, né, de cunho mais social, atrelados ao tema da saúde, da educação, da segurança pública, da assistência social, muitas vezes dialogando com temas do racismo, da desigualdade de gênero, da pobreza, a desigualdade social, a violência e assim por diante, né? Então, esse é um panorama muito interessante que a autora traz sobre os estudos de políticas públicas no Brasil. E aqui também eu destaquei, né, algumas coisas que vocês já conhecem, né? A maioria de vocês já cursaram a disciplina de tópicos especiais em políticas públicas. E que, para mim, aqui a dica é essa, né? É uma caixa de ferramentas, né? Algumas coisas que cada uma dessas teorias dizem, elas são úteis, né? São úteis não no sentido utilitarista, mas no sentido de serem ferramentas, né? São ferramentas de conhecimento. Trazem questões, trazem métodos, trazem perguntas, trazem enfoques que são úteis. Por exemplo, né? Nessa questão das tipologias de políticas públicas, se cria definições para que a gente entenda o que é uma política distributiva, o que é uma política redistributiva, o que é uma política regulatória, percebe? O que é uma política constitutiva, né? Nas políticas constitutivas, por exemplo, há uma divisão de responsabilidade. Então, se a Constituição diz assim, olha, o ensino básico é de responsabilidade dos municípios, então o município vai oferecer ali o infantil e tal, aí o ensino médio é de responsabilidade dos governos do estado, os governos do estado vão fazer as escolas técnicas e tal. O ensino superior é de responsabilidade público, né? Ensino público, falando ensino público. O ensino superior é de responsabilidade do governo federal, então constitutiva nesse sentido. Então essas tipologias de políticas públicas é uma tradição específica, né? Que trazem uma série de categorias e variam, né? Variam as categorizações, variam as definições, mas que são úteis para enxergar como esses fenômenos, né, das políticas públicas podem ser analisados à luz dessas categorias e o que é que elas nos ensinam sobre essas políticas públicas. Vocês vão perceber que cada uma dessas tradições, né, elas trazem pontos assim que envolvem continuismos e rupturas, né? Nessa perspectiva do incrementalismo, se vê muito claramente que o que os autores dizem é que não há muitas mudanças porque há sempre a necessidade de continuar e de se reportar a regras e também políticas que já existiam, que já tinham uma história, digamos assim, uma história de identificações. Como é, por exemplo, a gente poderia citar o exemplo do Bolsa Família, né? Que é uma política aí que vem desde do antigo Bolsa Escola, quando ela ainda era um estudante de ensino médio, né, no governo, ensino médio não, ensino fundamental, né, ainda antes do governo Lula, e aí passando pelo Bolsa Família no governo Lula, uma série de outras políticas também, compensatórias, né, que aí tem um debate se são distributivas, se são redistributivas, mas que precisam, conformam de alguma forma esse incremento, por isso que o nome é esse, incrementalismo, né? Sempre as políticas públicas elas
são difíceis de promoverem rupturas porque elas têm uma certa dependência com essa história, né? Com a história, tanto a história dos problemas quanto a história das políticas. O ciclo de políticas públicas, aí já vai enfatizar como é que se constrói a agenda, como é que se define os problemas, quais os problemas que vão ser escolhidos para a construção de alternativas, quais serão as alternativas que serão escolhidas, como é que será a implementação, enfim, vocês vão pensar a partir desse ciclo, né, determinados estágios que podem, né, ser observados sobre determinados aspectos, sobre os grupos de interesse, sobre o enfoque nos problemas, a definição da agenda e assim por diante. Então, esse também é uma tradição que vocês já devem, inclusive, conhecer, né? Tá na ementa da Disciplina de Fundamentos de Políticas Públicas. Quem não tiver leitura sobre isso, procure ler, né? Sobre essas tradições teóricas. O artigo ele traz uma série de referências e os livros também que eu disponibilizei também trazem uma série de outras leituras que podem complementar essa bagagem, né? A garbage can, que é uma lata de lixo, que é uma outra tradição teórica, que aí já vai trazer o pressuposto de que, na verdade, as políticas públicas funcionam como uma seleção daquilo que está na lixeira, né? Dos problemas ali que estão na ordem do dia, porque tem muito mais problemas do que alternativas. Então, esse modelo vai pensar muito mais assim, né? É uma espécie de tentativa e erro a partir desse filtro que vai pegando as alternativas e toda aquela ruma de problemas sociais que estão ali na sociedade. Coalizão de defesa. Essa já é uma perspectiva teórica que está muito mais alinhada com o processo de ruptura e de mudança, né? De como é que você vai construir forças, né? E superar um determinado modelo e formas de enfrentar os problemas públicos, rompendo com uma determinada tradição. Então, essa já é um modelo teórico que está muito mais ligado a essa questão das mudanças. E o gerencialismo público, que é um outro ponto lá que a autora traz, que tem a ver com as reformas do Estado, a crise, digamos assim, da crença na capacidade discricionária dos agentes da burocracia, e aí é o crescimento do terceiro setor, a participação cada vez maior de parcerias público-privadas na construção de políticas públicas. Então esse modelo do gerencialismo ele está muito vinculado a essa crítica, né, de que as políticas públicas elas na verdade são só um instrumento de barganha, de pressão de alguns grupos, a partir daquele paradoxo do Olson, né, que o texto traz, que é de que interesses de um menor grupo têm mais chance de ser articulado que interesses dispersos, né, da grande maioria da sociedade. Então, digamos assim, esse raciocínio é o que fundamenta essa relegação ou a divisão de tarefas do Estado, diminuindo o poder discricionário da burocracia, deixando essas ações, essas políticas nas mãos do terceiro setor, nas mãos de empresas privadas que participam de licitações, de parcerias públicos-privadas, etc. Que aí estaria muito mais nesse modelo. E aí tem uma síntese que ela traz, que também é um caminho muito, muito útil aí para vocês já irem percorrendo na composição dos objetos de estudo de vocês, né? Então, essas ferramentas teóricas, em suma, todas elas combinadas, pensando-as como uma caixa de ferramentas, como eu mencionei para vocês, elas permitem distinguir entre o que o governo pretende fazer e o que ele de fato faz, como pensar os diferentes níveis de decisão em que participam governos e atores sociais, né? E qual o grau de participação formal e informal. Tem até uma das tradições que ele fala de atores que são visíveis e atores que são invisíveis no processo de políticas públicas.
Os atores visíveis são aqueles que de fato conseguem colocar e barganhar a política que eles querem, né? E os que são invisíveis são os que não conseguem implementar e conseguem pautar, por exemplo, alternativas possíveis àqueles modelos, né? Então, é muito interessante pensar esses diferentes níveis de decisão e os diferentes graus de atuação formal e informal nas tomadas de decisão e na execução dessas políticas, né? Os meus bolsistas, né, que participaram do projeto, e também outros que tiveram a oportunidade de fazer trabalho de campo sobre uma determinada política pública, percebem muito fortemente essa presença, né, dos processos formais e dos processos informais, né? Muito interessante isso, de enxergar isso, estar atento a isso. É uma coisa também que pode ser problematizada dentro de um dos recortes aí que vocês vão ter ao longo do processo, né, da avaliação da disciplina. A política pública é um conceito mais amplo do que necessariamente as leis e regras, né? Envolve interações, ações, relações entre indivíduo e grupo, entre interesses, entre movimentos sociais e governo, entre grupos de interesse, movimentos sociais e governo, entre empresas que prestam consultoria e o governo. Então, é um complexo enorme, né, de ações, de indivíduos, de atores governamentais e não governamentais que estão nessa relação. A política pública é uma ação intencional com objetivos a serem alcançados. Essa é uma perspectiva, né? Mas também tem aquela outra que diz, por exemplo, que é uma ação e uma omissão, que é mais uma questão mesmo aleatória de tentativa e erro do que de fato uma ação intencional, que é mais uma improvisação, digamos assim, do que de fato uma ação que projeta objetivos e metas a serem alcançados. Embora as políticas públicas tenham impactos de curto prazo, elas têm também efeitos de longo prazo. Então, não tem a ver apenas com propor, mas também tem a ver com implementar, executar as ações, monitorar e avaliar essas ações. Os estudos sobre políticas públicas eles podem enfocar processos, atores, elaboração de regras, de procedimentos, distinguindo-se do que a autora chama, né, de política social. Claro, é um ponto aí divergente, mas é o ponto de vista que a autora traz. Cujo foco está nas consequências e nos resultados da política, né? E aí esse é o enfoque que, segundo ela, tem mais afinidade com o tema das políticas públicas. E por fim, aí, trazendo aí um dos desdobramentos recentes, né? Inclusive o professor Alberto estava fazendo em Portugal o doutorado, né? Lá em Lisboa. E é muito forte essa questão dessa tensão entre o neo-institucionalismo e a teoria da escolha racional, que é como a gente tinha começado a aula, né? Essas duas linhas de força. Então, o que sintetiza a questão da teoria da escolha racional é isso de que os indivíduos são egoístas e procuram maximizar os seus ganhos e diminuir as suas perdas, né? Por meio desse comportamento. Só que, segundo Olson, né, essa reflexão ele gera o problema do carona, que é o quê? Que é tipo assim, que é justamente essa frase: os interesses dos poucos têm mais chance de se organizarem do que os interesses difusos. É muito mais fácil umas empresas que querem ganhar uma licitação, ou as empresas que querem dominar um mercado do comércio de gasolina, por exemplo, aqui nos postos de gasolina, chegarem a um acordo, do que todos os consumidores conseguirem se articular e barrar alguma prática abusiva ou crime, até mesmo crime de cartel entre os postos de gasolina. Então é muito mais fácil organizar interesses de pequenos grupos do que interesses difusos de muitas pessoas, né? Esse é o paradoxo do Olson, que faz muito sentido, de fato. E é o que de alguma forma, fundamenta uma série de concepções sobre como é que se dá a produção e a negociação em torno da produção de bens públicos, né? O que justifica, por exemplo, que todos os indivíduos paguem impostos para se construir uma praça, por exemplo, se nem todo mundo vai usufruir da praça. Então, essa é uma escolha, um modelo de organização das finanças públicas, né, de conseguir orçamento para implementar uma política como uma praça, que se assenta numa explicação baseada nesse pressuposto do Olson, né?
impostos que as pessoas pagam sem... Porque imagina só, não, o Estado não vai construir a praça, as pessoas vão cotizar e, e vão conseguir o recurso, vão contratar a empresa que vai fazer a praça, enfim. Isso provavelmente vai gerar uma série de problemas e vai acontecer o fenômeno do carona, que é o quê? Que é a pessoa que não vai pagar a praça e vai usufruir. Então o Olson ele cria essa alegoria muito interessante, né, desse carona, do problema do carona, que é uma das coisas que está no cerne da teoria da escolha racional, que é esse pressuposto de que os indivíduos são egoístas e tal. Então, uma das armadilhas, digamos assim, que essa teoria traz para o estudo das políticas públicas é que há sempre aquela tentação, aquela tendência de que as políticas públicas tendam ao personalismo, né? Que sejam barganhas negociadas entre indivíduos que perseguem o autointeresse. Como contraponto, né, dessa tradição, que está muito presente aí, nas teorias em voga hoje nos estudos de políticas públicas, é a do neo-institucionalismo, na leitura que a Celina traz, tá, gente? Tem outras leituras, a gente vai fazer também ao longo do semestre. Essa dimensão do neo-institucionalismo, que resgata pontos do institucionalismo que se volta não só para essa questão do egoísmo, do interesse egoísta dos indivíduos, mas por processos institucionais de socialização, né, que envolvem ideias e processos que são gerados por cada um dos contextos culturais em que essas políticas públicas vão incidir, não apenas pelo interesse egoísta dos indivíduos. Então a ênfase é muito mais nas regras, na história, nas normas, na socialização, do que propriamente nos interesses egoístas, né, dos indivíduos. Está também enfatizando a necessidade de construir de forma coletiva e distribuir bens e serviços, né? E esses decisores, né, essas pessoas que tomam, os tomadores de decisão, agem e se organizam de acordo com regras e práticas socialmente construídas. E aí, né, um fechamento aí para colocar essa outra tensão aí do elástico, que a teoria neo-institucionalista apontam não apenas para os indivíduos, né, mas também para as regras formais e informais que regulam as instituições que influenciam esses processos de políticas públicas. Então, gente, basicamente foi essa organização que eu fiz, né? Um mapa aí para vocês se orientarem. Já tem algumas dicas. Eu vou dar aqui alguns spoilers nessa aula, para quem vê até o final. Eu tomei uma decisão, quero comunicar a vocês. As nossas atividades síncronas, elas vão ser baseadas no cronograma de entregas, né, dos produtos parciais dos artigos. Então, inicialmente eu vou demandar que vocês já de cara elaborem a problemática, os objetivos e o tema do trabalho. E aí, nessa primeira entrega, a gente já vai sentar e conversar em cima desses pontos, dialogando aí já com os autores e as teorias e as perspectivas, né, de enfoque para esses processos. Então, por hoje é isso, a gente se vê logo mais.